Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Fogão, que tem aí um novo reforço, né? Um novo reforço, digamos, uma nova renovação de contrato com o grande ídolo do time do Botafogo, tá? Tem mais informações aí também do time do Botafogo para a sua estreia no Campeonato Brasileiro. Tem também o texto trazendo mais informações do Fogão, novidades aí para o time do Botafogo e muito mais. Ficou interessado e quer saber tudo que a mídia está falando sobre isso e muito mais? Então assista esse vídeo até o final. Tem um empate. Então vamos embora. Aí, ó, segundo o GE, o Botafogo iniciou conversas para renovar o contrato do goleiro John. Excelente. Até 2057. Ah, não, é 27, desculpa. Ele tem vínculo, o jogador tem vínculo até dezembro de 27 com o Alvinegro. E aí eu vou lembrar aqui, ô Pedrosa, em relação ao que é essa função de goleiro nos últimos anos do Botafogo. Aliás, na história do clube, né? Eles falam do Manguinha aí, um beijo pro Manga, que volta e meia assiste aí ao nosso programa, a esposa dele, um beijo pra Manguinha. O Botafogo tem essa tradição de goleiros impecáveis, né? Aí a gente teve o Jefferson durante muitos anos na meta do Botafogo, né? De 9 até 18. Faz essa conta aí que eu sou ruim. De 9 até 18, 9 anos. 9 anos. Lembrando que ele teve uma passagem antes pelo Botafogo, antes de 2009. E aí depois entra Gatito Fernandes. Nesse caminho aí, em algumas ausências do Jefferson, teve o goleiro Sidão, sim, teve outros goleiros que brilharam. O Elton Leite também, que é até da base do Botafogo. E o Jefferson foi esse cara, um cara que foi convocado várias vezes para a seleção brasileira. Pegou o pênalti do Messi. Pegou o pênalti do Messi, pega o pênalti no dia da cavadinha do Adriano Imperador. Sim, muita gente esquece disso. Mas naquele 2010, Jefferson pega um pênalti do Adriano Imperador. O Jefferson foi para a Copa do Mundo. E quando o Botafogo estava mal, ele recusou propostas de fora. E o Botafogo sem pagar salário e tal, momentos tenebrosos financeiros, e ele ficou. Depois ele passa o bastão para Gatito Fernandes, que para mim, um dos maiores ídolos ali recentes da nossa história do Botafogo, grandes goleiros, e agora o John tá caminhando. Teve o Lucas Perry. O Lucas Perry também, que fez uma temporada maravilhosa. Mas eu digo de jogadores que ficariam... História, que você diz, né? Isso, eu vou levantar para dizer, sabe o quê? Que a gente vai ter que chamar beber água. Ah, beber água? Vamos começar perguntando pro nosso convidado, né? David Sharp, o que esperar do Botafogo em 2025, agora com o novo técnico Renato Paiva à frente, e os treinos vão começar nessa semana, né? Olha, com certeza um time muito competitivo, porque o Botafogo, tanto que 23 quanto 24, teve um planejamento parecido nesse início de ano, né? Sim. Não tinha a Recopa nem a Supercopa, mas foi muito mal no Carioca. Dessa vez foi pior ainda, porque nem pra Taça Rio se classificou. Mas a janela principal do Botafogo sempre foi a do meio do ano. E o John Textor sabe muito bem o que faz. Vem o Wendel aí já contratado. Tem também o Santiago Rodrigues, que foi a quarta maior contratação da história. Não foi bom no começo. Do começo não, mas também ele não contava que ia sair o Arthur Jorge, né? Mas você não acha que ele esperou demais e trouxe um técnico que não era a primeira prateleira? Mas ele tentou 4, 5 técnicos que não quiseram vir. Inclusive, a gente vai falar de um aqui, né? Que é o Rafa Benítez, que elogiou e quase veio. Entendi. Conhecido como Luxemburgo. Mas então, na sua cabeça, esses quase 3 meses aí que o Botafogo ficou tendo dificuldades, que perdeu 2 competições, uma internacional e uma nacional, que valiam taça, tranquilo? Olha, tranquilo não é, né? Ninguém quer perder a Supercopa, a Recopa, até porque o John Textor, nisso eu vou ter que cornetar ele. Eu adoro o John Textor, acho que ele é fundamental para o futebol brasileiro, faz um excelente trabalho, é um cara carismático, é um cara competente, é um cara folclórico até, né? Tipo, que resgata até aquelas provocações de antigamente do Eurico, não sei o quê. Mas, assim, é claro que o torcedor do Botafogo queria ser campeão contra o Flamengo da Supercopa, ainda mais contra o Flamengo, e queria ser campeão também da Recopa. Lógico, né? Mas tem que entender que o planejamento é esse e a bola pra frente. Aquela história que ele falou, somos atuais campeões, né, brasileiro e da América do Sul. É verdade. Sim. A Supercopa e a Recopa não têm a mesma importância, é verdade. Mas para você ser campeão, que o Papa fala muito isso, para você ser campeão da Recopa, você tem que ser campeão da Libertadores da Sul-Americana. Lógico. E da Supercopa é a mesma coisa, ou brasileiro da Copa do Brasil. Então é claro que Carioca acho que é menos importante realmente, não é a prioridade, longe de ser, mas parte atrás a torcida está realmente meio revoltada, mas também é aquela coisa, né? Tem que entender o processo. Raíza Simplício, você na semana passada trouxe aqui
que não era para ter esse terror todo com a vinda do Renato Paiva. Muito pelo contrário, acho que subestimaram talvez ele pelo trabalho que ele fez no Bahia, mas é um cara que não é esse terror todo, não é esse técnico ruim como muitos estão pintando. O que você está esperando aí desse trabalho do Renato Paiva? Inclusive eu vi um vídeo dele no Charla Podcast, muito interessante, ele falando sobre a forma como ele joga, né? Um jogo posicional, utilizando pontas bem abertos. Por exemplo, obviamente não estou comparando, mas o Real Madrid joga assim. O Vinícius Júnior lá colado na lateral e o Rodrigo colado na lateral, com o Mbappé um pouco mais solto, justamente priorizando esse alargamento do campo. O que você espera aí do Renato Paiva, Raíza? E aí o Luiz Henrique cairia como uma luva, né, pro esquema de jogo do Renato Paiva. Acho que o Renato, ele tá sim um degrau abaixo dos treinadores que o Textor foi buscar no mercado, nos principais pelo menos, né? Acho que ninguém fica tanto tempo para contratar um treinador e se tivesse ele como primeira opção, até porque ele estava desempregado. Mas como eu falei, no Bahia o trabalho dele foi ruim. Foi ruim. É uma aposta para o Botafogo? É uma aposta. Mas não necessariamente esse terror todo que, por exemplo, o torcedor do Bahia passou para os torcedores do Botafogo. Porque o Renato Paiva não é bem-vindo entre os torcedores do Bahia por diversas questões. O trabalho, de novo, foi um trabalho ruim, mas não era o Bahia de agora. Era um Bahia que estava em transição, né? O Grupo City tinha acabado de chegar no Bahia. Tinha alguns jogadores que não condiziam, por exemplo, com o estilo de jogo que o Renato Paiva gosta de jogar. Agora, uma coisa é fato. Ele sabe montar bons ataques. Ele fez um trabalho bom no Independente Del Valle, fez um trabalho bom no Toluca do México também. Mas ele tem uma grande dificuldade, que é o sistema defensivo. Normalmente, as defesas dos times do Renato Paiva são defesas fragilizadas. O Botafogo, no ano passado, tinha uma defesa muito forte, né? Tem opções ali no sistema defensivo, boas opções no sistema defensivo. Mas aí, Pedrosa, entra aquela questão. Quando você começa uma temporada da forma como o Botafogo começou, perdendo jogos, perdendo clássicos, perdendo títulos, a confiança ela vai sendo dominada. E o caos ele vai se instalando, a pressão ela vai se instalando. Ele já chega com crise. Então ele já chega com crise, já chega pressionado, porque o discurso é repetir o que aconteceu no ano passado. Difícil. E não é fácil. Né? Pelo menos muito ser tão difícil. Competitivo quanto, né? Não é repetir, ganhar os mesmos títulos, não dá pra ganhar todo ano, mas pelo menos brigar por eles, né? Libertadores pra garantir a Copa do Brasil. O Botafogo hoje, sem a classificação pelo menos pra Taça Rio, e que teria que ganhar a Taça Rio também pra classificar pro Campeonato Carioca, tá fora da Copa do Brasil. Classificar pra Copa do Brasil. Isso, porque pra se classificar na Copa do Brasil, você tá fora da Copa do Brasil 2026 a princípio, ou se classifica por meio do Campeonato Brasileiro, ou vencendo a própria Copa do Brasil. É preocupante, porque... vencendo a Libertadores. Ou vencendo a Libertadores. Eu acho muito difícil, eu acho muito complicado repetir o que aconteceu nos últimos 2 anos. E eu nem digo só ser campeão, mas continuar competindo. Eu acho que o Botafogo, junto com o Palmeiras, foram os times que mais investiram no futebol brasileiro em 2025. Principalmente com a vinda agora do Vitor Roque, o Palmeiras deu um salto gigante. Já tinha feito a contratação do Paulinho também do Atlético Mineiro. E o Botafogo investiu muita grana. Você conhece o Santiago Rodrigues ou David Sharp? Você pode dar algumas características aí pro torcedor do Botafogo desse jogador que muita gente encara como substituto do Almada. Não é pouca coisa, né? Pois é, e a característica, a torcida espera exatamente isso, né? Um jogador que é meia, que joga da esquerda pro meio, só que pelo que eu ouvi, pelo que eu li, não vi todos os jogos do Santiago Rodrigues, mas eu pesquisei e é um jogador mais lento do que o Almada, menos driblador, mas também chuta melhor de fora da área, o cara que enxerga melhor os passes. É um meia mais clássico do que é o Almada, pelo menos na teoria. Então, assim, é um jogador que vai ocupar aquela posição do Almada com outras características, mas que tem números muito bons, pelo menos lá na Major League Soccer, né? Foi exatamente. Ali, talvez um dos principais jogadores da última temporada, com ótimos números. Então essa aí é a preparação do Botafogo. O Renato Paiva iniciou o seu trabalho nessa terça-feira. Ele vai ter 1 mês de trabalho. Pedrosa, aí. Só te interromper rapidinho, porque o Cruzeiro e o Botafogo estão negociando a possibilidade de um amistoso, né, neste período. Perfeito. Há conversas em andamento para que essa possibilidade possa ser concretizada. Os 2 times vão ficar todo esse período sem jogos, então antes do Campeonato Brasileiro, essa é a ideia, que eles se enfrentem. Vamos ver se eles conseguem aí. Lembrando que o Cruzeiro foi eliminado do Campeonato Mineiro para o América Mineiro na semifinal. Boa ideia, Papa? Os caras não têm o que fazer, né?
Vai fazer o quê? O Flamengo, Fluminense... Não tem calendário, né? Pô, Flamengo, Fluminense, o Vasco, a gente tem esse jogo ainda, a gente não sabe, né? Flamengo, Fluminense e Vasco, a gente não sabe quem vai... Não tem como a gente dizer... O Fluminense tá na final. Fluminense tá na final. Fluminense tá garantido. Tá na final. Flamengo e Vasco tem mais um jogo agora. Sim. Cara, é aquela questão. Um dos dois vai ficar sem jogar também um pouquinho, mas aí eu já acho que... inclusive eu li hoje... o pessoal já está avaliando como uma nova pré-temporada. Nova pré-temporada. Não é nem uma intertemporada, é uma nova pré-temporada. Não deixa de ser. Porque o Botafogo, cara, se a gente for parar para pensar, o Jair, pouquíssimos jogos. O Natan nem estreou ainda. O David Ricardo é outro também que chegou e não teve oportunidade direito ainda. Aí tem o Santi Rodrigues, tem o Elias, que é o atacante também que chegou do Red Bull Leipzig, se eu não me engano, entre outros jogadores que começaram... Tem o Wendel também, né, no meio do ano. O Wendel vai chegar no meio do ano. Então são muitos jogadores que mesmo se tivessem aqui, quando tivesse um técnico aqui, eles não teriam trabalhado com técnico, porque eles estavam no Sul-Americano Sub-20 ou eles estavam em outras equipes. Então a pré-temporada do Botafogo vai ser agora, de fato. Não tem muito jeito. Falando em final, Papa... 70 milhões, 70... Bem pra caramba. Agora, olha essa tela aí. Cresce a tela aí, Ferinha. Premiação do Super Mundial. Meu senhor. Quem quer dinheiro? Oi! 6 bilhões de reais. 6 bilhões de reais. 3,1 bilhões, valor fixo, dividido entre os 32 clubes em cotas diferentes. Porque o Real Madrid não vai ganhar a mesma coisa que os times do Rio, por exemplo. Real, né? Sim. 2,9 bi, valor dividido pelo desempenho. Quase meio a meio, vai. Quem joga bem, ganha mais. Da cota fixa, os europeus vão ganhar mais, entre 353 a 530 milhões, enquanto nós, sul-americanos, deveremos receber, por participação, entre 60 a 90 milhões por participação. Então, se a Copa do Brasil, Bigode, te dá 70 pra ganhar todo mundo e de volta, e chuva, e sol, e campo ruim, e viagem, e volta, e não dorme, calendário, ali tu sentou, sorriu, pegou o montante e dividiu. Caramba. É muita grana, irmão. E pode melhorar, né? Pode melhorar. Se for avançando, você vai ganhando mais, mas é difícil. Difícil. E a FIFA tinha que ter alguma coisa para adoçar a boquinha das equipes europeias que estavam brigando, estavam reclamando que não podiam participar. Chama o pra mim. Adoro o Botafogo. Não sei se é o melhor nome, de verdade, não sei. Ele tem um conhecimento do futebol brasileiro, passou pelo Bahia, trabalhou lá no Bahia, mas também não teve nenhum grande sucesso no futebol brasileiro. Mas sabe quando eu acho que começa a virar falta de opção? E aí sai esse aqui não serve, não é a prioridade, não é a prioridade 1, nem a 2, nem a 3, uma hora vai ter que alguém vai aceitar. Né? Então, não sei se é um bom nome para o Botafogo, mas pelo momento do Botafogo, precisa de alguém. Agora, ele vai pegar um problemaço, né? Porque a coisa vai mal, a cabeça dos jogadores também não é boa. Então, acho que, com toda a situação que o clube vem passando, eliminação em competições... eu acho que o momento do Botafogo é muito complicado. Desejo boa sorte ao Paiva, mas não sei se era o nome ideal. Acho que qualquer treinador que chegasse após Arthur Jorge e tudo que ele conquistou seria um problemão, porque sempre comparariam, e a fase do ano passado do Botafogo foi espetacular, principalmente da reta final. Ele conseguiu coisa que ninguém nunca conseguiu na história do Botafogo. Exatamente. Então isso você coloca ali uma régua muito alta que é difícil superar ou competir. Mas é o que você falou, ele teve algumas escolhas, foi o Renato Paiva, que tem um bom trabalho no Del Valle, é um trabalho antigo, que foi campeão, mas veio ao Bahia, não conseguiu terminar a temporada, por exemplo. Então é um mistério. Exato, é uma aposta. Eu acho que é uma grande aposta, mas, na minha opinião, talvez o maior problema do Botafogo hoje seja o John Textor, porque ele perde um pouco a mão nas suas entrevistas, nas suas declarações, as suas reações. Eu acho que tudo isso, no contexto, acaba afetando um pouco o grupo, o clube, né, de uma maneira geral. Mas boa sorte para o Paiva, né, que tenha sucesso. Vamos conferir também na coletiva dele de apresentação. O treinador comentou sobre o estilo de jogo que quer implementar no Botafogo. Equipa grande tem que manifestar comportamentos de equipa grande. Fazer, não dizer, fazer. Então, uma equipa grande vai sempre atacar muito tempo, de formas diferentes, entrar nas defesas adversárias de formas diferentes, por zonas diferentes. Essa variabilidade de ataque
é aquilo que eu quero para que seja mais difícil defender para os adversários. Só que esta variabilidade de ataque faz com que aquilo que eu entenda que é uma característica de equipa grande a nível defensivo, que é atacar com muitos e saber defender com poucos. Proposta de jogo ofensiva, ter a bola o maior número de tempo possível e quando a perdermos recuperá-la o mais rápido possível. Uma equipa que não é reativa, uma equipa que vai à procura, uma equipa que vai buscar o golo adversário. A forma como nós desenvolvemos esta forma de jogar, passa a redundância, é algo que vai agradar bastante aos torcedores do Botafogo. Ou seja, um estilo ofensivo, atacar com muitos e defender com poucos. Isso é meio perigoso, Ivan. Tem que ser muito bem feito para dar certo. Já viu algum treinador na apresentação falar que vai jogar, vou só defender? Vou armar um time fechadinho ali. Todos falam que vão para o ataque, que vai ser um time ofensivo. Só que na prática, coisa diferente. Tem um adversário, tentar conquistar o grupo primeiro, fazer com que esse grupo entenda a forma dele trabalhar, a filosofia de jogo. E aí sim, aos poucos você começa a mostrar o resultado. Né? Vamos ser ofensivos, defender, atacar com muitos e defender com poucos. A gente sabe que no futebol... Vamos ver, Paiva. Vamos ver. Vamos esperar os próximos capítulos desta novela, né? Vamos para as informações e também para as últimas notícias do Glorioso. Falando primeiro sobre a reapresentação. Começaram ontem os trabalhos, na terça-feira o Botafogo se reapresentou ali à tarde e já teve o seu primeiro treino sob o comando do Renato Paiva, com o elenco do Botafogo. Em essa atividade marcou, como eu disse, o retorno depois de 4 dias de folgas, né? O Botafogo. E como nós trouxemos a informação, Renato Paiva, mesmo de folga, teria uma reunião planejada para ontem pela manhã. E de fato, isso aconteceu, né? O Renato Paiva, com a sua comissão técnica, fez observações e analisou as pendências, as carências e também as qualidades dessa equipe do Botafogo. O técnico conversou, né, com todos os jogadores e depois ele foi em seguida para o campo fazer uma atividade física com circuitos e assumiu o treino com bola na sequência. E isso já está, segundo o Samuel Venâncio, ex da Itatiaia, agora ele também tem o seu próprio canal setorista do Cruzeiro. O Botafogo vai enfrentar a equipe do Cruzeiro em alguns jogos dentro dessa intertemporada. O Cruzeiro conversa com o Botafogo para realizar um amistoso preparatório para o Campeonato Brasileiro. A princípio, no dia 15 de março, mas ainda o martelo não está batido. O Cruzeiro, que acabou sendo eliminado nas semifinais do Campeonato Mineiro para o América Mineiro, também articula também fazer outros jogos amistosos, mas por enquanto não teve nenhum sucesso. Então o Botafogo seria de fato um belo candidato para os dois times conseguirem ali se preparar e não perder aquele ritmo de jogo. Uma informação, agora uma excelente notícia, o Botafogo abriu conversas para a renovação de contrato do goleiro John. Eleito o melhor goleiro do Brasileirão e também da Libertadores de 2024, ele tem contrato até 2027, mas a ideia do clube é valorizá-lo e estender esse vínculo, né? O John chegou ao Alvinegro em janeiro de 2024 para disputar a vaga com o Gatito Fernandes, depois da saída do Lyon, que foi vendido, do Lucas Perry, que foi vendido ao Lyon. O Botafogo comprou o jogador por cerca de $1,5 milhão, na cotação atual, cerca de 7 milhões na época. Então o Botafogo estuda já estender esse contrato com o goleiro, que conseguiu ali ganhar na disputa o Gatito, foi titular toda a temporada e hoje aparece numa pré-lista de seleção brasileira, né? Então é um jogador muito valorizado, é um jogador jovem, com passagem no Santos e também no Internacional, e já colocou o seu nome na história do Glorioso. Eu quero saber de você, torcedor, se é a favor ou não da renovação de contrato do John. Pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O time do Botafogo. O Botafogo que agora busca, já foi acertado aí, a renovação de contrato com o goleiro John, tá? O Botafogo que agora acertou a renovação de contrato com o goleiro John.
né? A ideia do atual campeão do Brasileiro e da Copa Libertadores da América é prolongar o vínculo com John até dezembro de 2028, segundo as informações do canal TF. Essa informação já foi concretizada, o John já é sim o cara aí a fechar, né? O contrato já foi assinado, já foi renovado, o John já é oficialmente, né, goleiro oficial do Botafogo por mais algumas temporadas. Muito bom, muito interessante o John aí, né, renovando o contrato. John que campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Então, e o Texto quer sim, né, colocar uma multa rescisória, colocou uma multa rescisória um pouco alta aí, muito alta, para que o goleiro não saia do Botafogo, continue aí no time do Botafogo por alguns anos. E tem também a informação aí que o novo preparador físico vê chances no Botafogo como ouro, né? E destaca ambição. Os jogadores estão com vontade enorme de voltar a ganhar, né? De voltar a jogar e a ganhar. Novo preparador físico do Botafogo, membro da comissão técnica de Renato Paiva, Daniel Castro, conversou à TV oficial do clube, se apresentando aos torcedores. O profissional que estava como treinador no Toluca, né, daí da cidade do México, do país do México, né, no ano passado, destacou a ambição dos jogadores mesmo após uma temporada histórica. Nota-se uma equipe com muita ambição. Muitas equipes, depois de ganhar, às vezes perdem essa ambição. Aqui não. Aqui, nos primeiros dias, noto um querer dos jogadores. Uma vontade enorme para que voltar a ganhar e a jogar. Que é isso que vamos tentar fazer. Voltar a ganhar, porque este clube já é ganhador, disse Castro, celebrando a pausa no calendário. Então, para o preparador físico, essa pausa no calendário ajudou aí, tá ajudando o time do Botafogo. Os caras estão se recondicionando melhor ainda para voltar aí a estrear o Campeonato Brasileiro logo mais, né? A gente sabe que o Botafogo vai estrear aí o Campeonato Brasileiro já no dia 29 contra o time do Palmeiras no Allianz Parque. Será, né, ali o primeiro jogo. A estreia do Botafogo será no Allianz Parque contra o time do Palmeiras. Depois vai pegar o Juventude e depois pega o Bragantino, né? Esses são os 3 primeiros jogos do time do Botafogo. Lembrando que desses 3, só o Juventude e o Botafogo vai jogar no Newton Santos. Joga fora de casa contra o time do Palmeiras, joga no Rio de Janeiro contra o time do Juventude e volta para São Paulo de novo para enfrentar o time do Bragantino. Mas e aí? O que é que vocês acham aí dessa renovação de contrato do John? Né? Foi acertada por muitos anos aí, até 2028, 2029, essa renovação de contrato com o John. Né? O que é que vocês acham? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!